Olá, bom dia para você que está ouvindo essa mensagem pela manhã, boa tarde para você que está vendo essa mensagem pela tarde, e boa noite para você que está vendo essa mensagem pela noite. A graça e paz, Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus do universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome, teu reino jamais terá fim. Fala conosco de forma clara, concisa e poderosa, Deus. Ensina, exorta, edifica. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês, todos vocês, ela encontra-se no livro do Êxodo, Êxodo 32, do 1 ao 10. Êxodo 32, do 1 ao 10. Acompanhe sua Bíblia, por favor. Fala a respeito do bezerro de ouro. É um texto muito conhecido, tanto para cristãos como para católicos, inclusive para cristãos. E vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou seu povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este, Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: Arrancai os penites de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Versículo 3: Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo ficou-se, assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se à folga. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. E depressa desviando do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhes. E disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Versículo 10, para concluir. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Só até isso. Ó. Veja como esse versículo 11 do capítulo do Êxodo 32, do 1 ao 10, esse versículo 10, como é? Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda a eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus fala para Moisés isso. A mensagem que eu quero trazer aqui é muito bem curta, bem clara e objetiva. Eu vou, no próximo áudio, dar a continuação. É que não expliquei o bezerro de ouro, o tema que eu quero trazer aqui. Eu vou falar a respeito do que, de um negócio que Deus colocou em meu coração. Eu vou começar com uma pergunta. Qual é a maior riqueza para você, para você que está me ouvindo? Qual a maior riqueza que o ser humano pode possuir em sua vida? Em toda a sua vida? Eu não sou vidente, nem astrólogo. Mas assim, muitos vão dizer a salvação, outros vão dizer o evangelho, outros vão dizer a boa nova. A maior riqueza que o ser humano pode possuir, irmão Halisson, é a família, é a saúde. Deixa eu lhe explicar para você que ainda não é onde eu quero chegar. A palavra de Deus quer chegar. Nessa pregação, ministração que eu quero trazer. Porque a maior consciência, com a maior riqueza que o ser humano pode possuir é a sua consciência. Moisés sobe no monte com Josué. Passa 40 dias
jejuando e orando, Moisés. Existe tempo de Moisés subir no monte para falar com Deus. Ele vai trazer os 10 mandamentos escritos pelos dedos de Deus. Mas existe tempo também que Moisés desce do monte. E quando ele desce, o susto é grande. Você não entendeu ainda. Eu não estou falando de uma barba toda comprida. Eu não estou falando de um homem com uma barba parecendo uma barba de lobo. Eu estou falando de uma unção nova. Porque quando Moisés desce, Deus coloca as coisas no lugar. Subestima Deus não. Subestima Deus não. Eu nunca vi ninguém brincar com Deus, mexer com fogo, brincar com Deus e não se queimar. A maior riqueza que o ser humano pode possuir é sua consciência. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Vou dar aqui como exemplo. Se você não tem consciência, meu amigo, minha irmã, do que é ter uma Bíblia em sua vida, esse livro não vai valer nada para você. Se você não tem consciência do que é ter uma vida, do que é ter sua própria vida, sua vida não vai valer nada para você. Se você não tem consciência do que é ter o Evangelho, a salvação, gratuitamente para você, ele não vai valer nada para você. O que eu quero trazer, o que eu quero mostrar, o que eu quero falar para você é que tem consciências. Se você tem consciências, a consciência é uma coisa que Deus não deu para dar valor às coisas. A consciência é uma coisa que Deus não deu para dar valor às coisas. Deus não colocou nos animais, Deus não colocou nos vegetais, nas frutas, nenhuma casa, nenhum carro, nenhuma moto. Ele só colocou no ser humano. Ele só colocou no ser humano. É a consciência que Deus quer. Consciência que Deus quer. Aquele povo sai do Egito, mas o Egito, a maioria deles não sai do povo. Israel, da noite para o dia, 40 anos no deserto, não aprendeu. A chibata nas costas, encravada na carne, ainda dói dos egípcios. A chibata nas costas ainda dói. Porque o que é que o povo de Israel tinha lá no Egito? A não ser trabalho, a não ser cansaço físico e mental. E de uma noite para o dia, aí Deus tira o pessoal do Egito e vai para o deserto. Abre o mar vermelho e vai para o deserto. Sem contar a terra prometida. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. E cumpre em Josué, dando continuidade. E todo ouro é dado, toda a prata é dada, todo objetivo é dado. Israel sai do Egito com aqueles colazão nas orelhas, aqueles colazão no pescoço, aqueles brincos de ouro de faraó, aqueles anéis de faraó que custam um rio de dinheiro. Ganharam tipo que nem na Mega Sena, jogo do bicho. A chibata nas costas ainda dói. Ainda dói. Tem as marcas. Na primeira dificuldade, o povo sente saudade do chicote de faraó. Meu amigo, não volte para o Egito. Não volte para o Egito. Siga em frente. O 10 mandamentos está aí para isso. Eu acho que Deus, na sua santidade, foi olhando, foi escrevendo com o dedinho dele os 10 mandamentos. Para que você não volte a pecar. E se voltar a pecar, peça perdão a Deus e não faça mais. Que é isso que Deus quer da gente. Com essa palavra. A pregação minha pode ser em 5 minutos. Mas não deixa de ser pregação. E a parte do Senhor não volta vazia. Então guarde isso no seu coração. Que é a maior consciência, que é a maior riqueza, ou melhor dizendo, que o ser humano pode possuir em sua vida é a consciência. É claro que a salvação, o Espírito Santo, é uma riqueza. Mas isso não era o tema que eu queria trazer para você. Com base no que eu falei, se você analisar bem os textos que eu falei, o que eu falei, o que Deus falou para pedir para eu falasse, você vai ver que faz sentido. Bem lá no fundo, no oculto e no profundo faz sentido isso aí. Então que essa palavra de Deus chegue até você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Porque no fundo, o povo hebreu, o povo de Israel, escolhido e ungido por Deus, era simplesmente escravos. Simplesmente escravos.
Foram muitos anos, eu não vou nem falar o tempo específico disso, todo mundo sabe, os anos que o povo de Hebreu sofreu, lutou para chegar a esse dia. De uma noite para o dia, Deus tira o povo da escravidão, tira o povo de Faraó. De uma noite para o dia, eles ganham como se tivesse ganhado da Mega Sena. Sai com colazão de Faraó e não ficou nada para o Egito. Nada. Todo o ouro foi dado, todo o dinheiro foi dado, todos os bens foi dado, não ficaram nada para Faraó. Muitos egípcios também foram, seguiram a Moisés. Tem pessoas de línguas ali, hebreu, isso, aquilo, outro, egípcia. Não só isso, muitas línguas, muitas pessoas que nem sabem nem a origem deles mesmos, a religião deles mesmos, e seguiram a Moisés. Aí o povo vai para o deserto, Deus tira. Na primeira dificuldade, o povo sente saudade do chicote de Faraó. Sente saudade da cebola. Por que, que o pessoal de Israel tinha lá no Egito? A não ser escravidão, a não ser trabalho. Faça não para ser açoitado, ser chicoteado. Aí Deus tira isso tudo, Deus dá todo o ouro, todo é dado. E o pessoal faz um bezerro, começam a beber, a se embriagar. Eu acho que a impressão que deu, que dá aqui nesse texto, com base no Êxodo 32, do 1 ao 10, é que assim, olha, é esse Deus que a gente precisa, que tem boca que fala, que tem ouvido, mas não ouve, que não anda, que não caminha, pois o nosso Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tem boca que fala, tem ouvido e ouve, ele é espírito. Não brinca com Deus, não. Se arrepende, meu irmão. E não pense que eu falo isso querendo agredir você. Independente da sua religião. Independente da sua religião. Então que você guarde essa palavra que a maior riqueza que o ser humano pode possuir é sua consciência. Se você tem consciência, se eu tenho consciência do que é o evangelho para minha vida, do que é a salvação, do que é meus filhos, do que é minhas filhas, do que é minha vida, do que é minha família, do que é a Bíblia, do que é o Espírito Santo em mim, eu vou dar valor às coisas. Então dê valor às coisas. Tá tudo aí, hein? Tudo aqui na Bíblia, hein? Tudo certinho. Basta aí você fazer e praticar. Tá certo? Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Até um próximo vídeo. Até um próximo áudio. Com fé em Deus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.